Daí, pessoal, mais uma resolução. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a mais b que multiplica cosseno de k vezes t, em que a, b e k são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78 e pressão máxima 120, e o número de batimentos cardíacos por minuto igual a 90. A função P de t obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi: bom, então eu tenho uma função que modela, que relaciona a pressão arterial e o batimento cardíaco, ou o número de batimentos cardíacos. E essa função é P de t, dá para dizer então que é pressão em função do tempo, e aí ele já me diz que o tempo aqui medido em segundo, em segundos, então P de t igual parâmetro A mais parâmetro B, que multiplica cosseno de k vezes t. Então, essa é a função. Pela tabela, me diz que a pressão mínima é 78 e a pressão máxima é 120. Bom, esta função, ela é a função que estabelece a modelagem, estabelece a descrição matemática da pressão, né? P de t é pressão. Ele me diz isso aqui no exercício. Ó. O cientista, em seus estudos para modelar a pressão, utiliza a função P de t. Então, esse valor P de t aqui significa a pressão, é a modelagem da pressão. Então, isso aqui é pressão arterial. A pressão mínima é 78. Bom, quando é que o valor mínimo de P de t eu consigo? Bom, eu consigo quando esse valor aqui for o mínimo possível, porque eu tenho A mais B que multiplica alguma coisa. Então, o valor mínimo P de t é obtido quando eu tenho um valor mínimo de cosseno. E aí eu tenho que lembrar que o cosseno de um certo ângulo M, ele varia no intervalo que vai de menos 1 até 1. O valor mínimo de cosseno é menos 1 e o valor máximo de cosseno é 1. Então, observa, quando eu colocar o valor mínimo aqui de cosseno, eu vou multiplicar pelo B, vou somar com A, eu vou ter o valor mínimo de pressão. Então, a minha primeira preocupação é transformar esse cosseno de kT em menos 1, que é o valor mínimo, para que eu possa usar a pressão mínima 78. Então, fazendo essa substituição, pressão mínima 78 é igual ao A mais o B vezes o cosseno mínimo menos 1. 78, fazer bem devagar, 78 igual a mais B vezes menos 1 menos B. E agora, então, isso para ficar numa escrita mais adequada, A menos B igual a 78. E aí eu tenho uma equação nessas duas variáveis A e B. Vou estabelecer o mesmo raciocínio para a pressão máxima, que é 120. Então, vou substituir aqui a pressão arterial por 120. E quando é que eu consigo esse valor máximo de P de t, o valor máximo dessa pressão? Quando esse cosseno aqui atingir o seu valor máximo. E qual é o valor máximo do cosseno? O valor máximo é 1. Então, eu tenho aqui A mais B, que multiplica agora por 1. 120 igual a B vezes 1 é B, A mais B. Reescrevo isso, A mais B
igual a 120. Aí fica fácil de perceber que eu estou diante aí de um sistema, né? Eu posso resolver os valores de A e B através de um sistema de duas equações nas mesmas variáveis. Então, fazendo aqui a armação. A menos B igual a 78 e A mais B igual a 120. Tem um sistema, inclusive, bastante simples. Por adição aqui, eu já consigo estabelecer cancelamento de menos B com mais B. Isso me dá 2A igual, por adição, 78 com 120, 198. O A igual a 198 dividindo por 2. E o valor do A resulta 190 dá 85. Aqui vai me dar 86. 98, 99, né? Se fosse 200 daria 100, 98, 99. Então isso aqui me dá 99. 95 mais 4. Ok, então o A é 99. Olha a posição do A. Esse parâmetro aqui, nessa posição, eu tenho 99. Olha aqui, ó, 99, 99, 99. Eu fico entre A, C e D. Nota que tanto na letra A, quanto na letra C, quanto na letra D, o valor aqui, ó, é 21. Então eu já sei que tem que ser 21, o B. Vou fazer aqui uma espécie de confirmação. Se A mais B é igual a 120 e o A é 99, 99 mais B é 120. B igual a 120 menos o 99. E aí eu tenho que B realmente se confirma, né? 20 com mais 1, 21. B igual a 21. Então eu estou no caminho, ó. O valor do A deu 99, o valor do B deu 21. Eu estou realmente entre letra A, letra C e letra D. Quem vai definir para mim a alternativa correta? É o valor do parâmetro que está faltando, que é o parâmetro K. Que, em geral, né, nas nossas apostilas, nos nossos livros, nosso material de estudo, em geral, vem ali no lugar do K, vem um C, né, a função trigonométrica no seu formato genérico. Costumamente se vê A mais B, que multiplica aqui seno ou cosseno, de CX mais D. Então, esse é o formato básico, né, dos parâmetros na função trigonométrica. Então, AB, geralmente aqui quem multiplica a variável, que nesse caso a variável é o T, aqui é o T fazendo papel de X, quem multiplica ali o X, quem multiplica o ângulo, é o C, aqui ele chamou de K. Então, é a mesma coisa, tá? Então, esse K está fazendo o papel do parâmetro C lá da apostila do teu material. Ok. Eu preciso, então, definir esse valor de K. Esse valor de K está associado com os batimentos por minuto. O valor máximo e o valor mínimo, que isso também tem a ver com a imagem da função trigonométrica, sempre esse valor máximo e valor mínimo tem a ver com os parâmetros A e B. Sempre assim, A e B. Muito bem. Eu vou então para o parâmetro K, que está faltando. O que ele me diz aí? Ele me diz que o número de batimentos por minuto é 90, isso na tabela. E aqui me diz que cada batimento, um batimento cardíaco, representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Isso é uma informação bem importante para a minha resolução. Vou até escrever que um batimento cardíaco, vou colocar só um batimento, ele significa o intervalo entre duas
pressões máximas sucessivas entre duas pressões máximas sucessivas. Então eu já sei que esse batimento se refere ao período da função trigonométrica. Eu vou mostrar por que eu chego nessa conclusão. Vou fazer um esboço do gráfico, um esboço bem descompromissado. Vou colocar aqui, ó, o eixo do tempo em segundos e aqui o valor da pressão. Lembra que a pressão mínima é 78? Então vai aqui desde o 78, é o valor menor, e vai até a pressão máxima 120. Então aqui pelo meu gráfico, o espaço que eu tenho disponível é aqui, 120. Como se trata de uma função em cosseno, ou ela será assim, com esse aspecto, ou ela será assim, com esse aspecto. Nesse exercício não vai fazer tanta diferença, mas aqui nós vamos pleitear o modelo gráfico correto. Como é que eu vou saber qual que é um, qual que é o outro? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar assim. Eu tenho que no tempo zero, eu tenho que pensar se dá 78 ou se dá 120, para ver se eu começo embaixo ou começo em cima. Então eu substituo esse tempo por zero. Vai ficar P de t igual a, que vale 99, mais o B, que vale 21, e vezes o cosseno. Aqui vai ficar, se o t é igual a zero, olha só, estou chutando t igual a zero para verificar se nesse t igual a zero, se eu pego o ponto 78 ou o ponto 120, se é a pressão mínima ou se é a pressão máxima. Então, substituindo esse t por zero, isso aqui, ó, eu vou substituir por zero, eu tenho que será cosseno de k vezes zero, isso é cosseno de zero. Então, o valor do A, que eu já pré-calculei, o valor do B, que eu já pré-calculei, 99,21, vezes o cosseno de zero. E o cosseno de zero é igual a 1, lembra do ciclo trigonométrico? Cosseno é eixo horizontal, aqui no 0 graus, eu tenho o cosseno medindo todo esse pedaço do raio, ou seja, o raio completo, que é igual a 1. Então, é o cosseno máximo. Então, aqui vezes 1, e aí 21 vezes 1 é 21, 99 mais 21, 120, então começa no 120. Então, começa lá na pressão máxima. Então, já consegui definir que a função ela tem o início lá no 120. Isso é para a questão ficar bem explorada, né? Bem aproveitada aí no teu estudo. Então, o gráfico vai ficar isso aqui, ó. E por aí vai. Então, ele diz que entre duas pressões máximas eu tenho um batimento. Então, significa que daqui até aqui, ó, duas pressões igual a 120, isso aqui se refere a um batimento. E aí eu consigo perceber no gráfico que esse um batimento se refere ao período da função. Não, ó, período da função. Eu tenho esse movimento, né? Eu tenho esse desenho gráfico. A partir daqui o desenho vai se repetir, vai se replicar. Então, eu tenho que isso aqui é um período. Então, um período se refere a um batimento. Então, vou escrever isso aqui também, ó. Então, um batimento se refere ao período da função. Nem vou botar um período, vou botar se refere ao período da função. O período da função em termos de batimento é igual a um batimento. Cada um batimento eu tenho pressão máxima, outro batimento, pressão máxima, outro batimento, pressão máxima, que daria na mesma também, mesma distância, né, entre duas pressões mínimas sucessivas. Ok. Agora vamos pensar, eu tenho que converter isso para segundos. Então, um batimento é um período.
Então, vou pensar assim, quanto que um batimento equivale em segundos? Vou fazer um cálculo aqui secundário, vou pegar nessa cor. Então, vou pensar assim, eu tenho 90 batimentos por segundo. Aliás, 90 batimentos por minuto. 90 batimentos em 1 minuto. Mas onde é que está escrito isso? Está escrito aqui, ó, número de batimentos cardíacos por minuto, 90. 90 por minuto. Então, dá para dizer que são 90 batimentos em 60 segundos. Ó, aqui vai rolar os segundos. Como eu quero um batimento, né? Um batimento, porque um batimento equivale ao período, então eu vou achar o período em segundos. Lembra que esse eixo T aqui, ó, ele está em segundos. Então tem que calcular quanto vale esse um período, que é um batimento, quanto isso vale em segundos. Então, um batimento se refere a x segundos. Então, tenho aqui 90x igual a 60. X é igual a 60. Divide por 90. Cancela 0, simplifica por 2. X igual, simplifica por 3. X igual a 2 terços. 2 terços de segundo. 2 terços de segundo. É um pouco menos que 1 segundo. Então, esse é o valor do x. Esse é o valor de um batimento em segundos, ou seja, isso aqui é o período. Então, o período é um batimento. Um batimento corresponde a 2,3 segundos. Então, 2,3 segundos é um período. Bom, agora para finalizar, vou usar esse espaço aqui. Eu digo que o período da função, que é uma expressão, né, prática, é igual a 2π divididos pelo período, pelo parâmetro c, que nesse caso está sendo usado o k. Lembra que eu falei, né, que o c aqui, ó, é o k. Então, período 2π sobre c é 2π sobre k, na verdade sobre o módulo de k. K lá positivo. Ele me disse, né, que A, B e K são constantes positivas, então é o próprio K. Como o período é 2 terços de segundos, então é só substituir aqui, ó, 2 terços igual 2π sobre K. Eu quero calcular o valor do K, então dá para dizer, vou usar esse espaço aqui para que eu não atrapalhe com a minha imagem aí. Vou usar aqui, ó, 2K é igual a 3 vezes 2π. Eu poderia até colocar 6π, vou colocar 6π. 3 vezes 2π, 6π. Aí esse 2 vem dividindo, e eu tenho que K é igual a 6π, fazer bem devagar aqui. 6π divide por 2, e o K é igual a 3π. Então, nota que na função eu tenho que procurar, no lugar do K, que multiplica o T, o valor 3π. Lembra que eu estava entre A, C e D. Aquela que tem o 3π no lugar do K é a letra A. Então, na letra A eu tenho aqui o A 99, o B 21 e aqui o K, KT, o K igual a 3π. Ok? Então, tá aí, não é uma questão assim tão simples, né? Principalmente essa parte final que relaciona aí o batimento ao período, transformação para segundos, porque a unidade do eixo horizontal é em segundos, então esse final de exercício não é uma coisa assim tão simples. Mas eu espero que essa resolução contribua no teu estudo, que tu aproveite aí dentro do teu crescimento na resolução. Forte abraço e até a próxima.